Morar em Jirita é a melhor coisa do mundo. Não existe para mim, em todos os lugares que eu morei, que foi cidade maior, mas era cidade que a gente teria que viver, assim, assombrado. Você saía, muita fé em Deus, mas manter cuidado, porque por causa de violência, né? Cidade com pessoas que a gente não conhecia direito, tinha que fazer amizade, bastante amizade, para depois confiar nas pessoas, olhar os bairros que você ia, as horas que podia andar, né? E aqui não. Aqui em Angirita, quando eu vim para aqui, eu não vim morando direto, amei ali os conhecimentos primeiro com as pessoas, fui chamado para vir tocar casamentos na roça, né? Aqui não tinha sanfoneiro. Então eles iam lá em Tebas, convidavam a gente, que eu parei lá um pouco em Tebas, fiquei lá por uns 3 meses, e vim adaptei, nem eu conhecer a Marli, que é mãe dos meus filhos aí, eu decidi mudar para aqui, para poder produzir a família, né? Aí comecei trabalhando, né? Trabalhei na roça, né? Plantei milho aqui na fazenda Almeida, plantei arroz na fazenda João Vitor, saí daqui para trabalhar na roça, que a gente, para começar, sendo médico de idade, né? Com 7 anos de idade, na roça, com meu pai, vou buscar um pouquinho lá atrás, que era lá no moer de cana que a gente tinha um engenhozinho lá, a gente levantava 3 horas da manhã para ir para o pasto pegar o animal, para poder rodar, para quando fosse 8 horas, 9 horas, ter 2 taxas de garapa pronta, para poder botar o fogo, para poder produzir o açúcar e a rapadura. Essa foi a rotina. Eu tinha 7 para 8 anos que a gente começou, né? Para isso, nem estudo não tivemos, porque estudei 2 aninhos só na escola lá da roça, nunca cantei escola nenhuma. A gente levantava 3, 4 horas da manhã para andar a distância de 1 a 2 horas para chegar no trabalho, para poder trabalhar. Só retornava em casa 6, 6h30 da tarde. Estava chovendo, fazendo sol, a rotina era essa, né? Isso era diário. Capina de milho, capina de arroz, plantio de milho, plantio de arroz. E nas folgas que não estava plantando arroz nem o milho, a gente cuidava de fazer farinha de mandioca. A gente fazia farinha de mandioca. À noite a gente arrancava de tarde as mandioca, pegava um carrinho que a gente tinha, botava o canzinho de um lado e de outro. Os irmãos, a gente botava um cavalo na frente para ir puxando e a gente segurando. Para a noite a gente cascava aquelas mandioca para ralar de manhã para poder fazer farinha para sobreviver, né? Meu pai pegava a empreitada também de plantar fumo para as pessoas lá, então ele pegava que era para a gente poder trabalhar. Então a gente tinha aquela tarefa de fazer os canteiros do fumo, sabiar, cortar aquelas folhas de beija-uva que era para cobrir, que todos que vê, vai ver esse vídeo sabe como é. Então a gente, aquilo, depois das mudas, a gente exarava o terreno, a gente ia, plantava, capinava, né? E o fumo crescia, a gente desolhava, depois apanhava o fumo, levava para as pindobas que fazia, que não podia tomar sol nem chuva, pindobava, dali a gente tirava, a gente levava para casa, no cesto, no animal, para poder desolhar aquilo, e o meu pai fazia aquela fumada para entregar a pessoa prontinho, no modo de já de pitar no cachimbo. Essa foi a minha jornada, isso até aos 18 anos, de criança até aos 18 anos. Nesse tempo lá da roça, eu só pensava lá, pensava em trabalhar e gostava e queria estar lá perto do meu pai, perto da minha mãe, mesmo que os outros saiam na frente, eu fui o último a sair, mas fiquei com muito prazer obedecendo meu pai e minha mãe, né, que é uma coisa que eu vou levar para mim, que nunca contraria. Havia aquela lei que os patrões tinham que indenizar os empregados, e se não indenizassem dinheiro, teria que partir as terras. Os empregados tudo seria mandado embora e foram mandados embora, né? Acabou as fazendas, só ficava um que era o retireiro, o resto é como é até hoje, né? Não tem ninguém mais na roça, né? Naquela época, fazenda de 60 hectares tinha uma média de 10, 15 casas de empregado. Hoje não tem mais. Naquela época aí a gente teve que ir embora para a cidade. Aí meu pai liberou, né? Depois meu pai também veio a falecer, né? Aí eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei de servente pedreiro por um bom tempo, depois voltei, que meu pai faleceu, para ficar com a minha mãe. Foi aí que eu casei. Casei, mas enfim, meu casamento não deu certo, eu fui viajando o tempo, né?
fui para a cidade, Rio Bar, tive Visconde Rio Branco, tive esses outros lugares. Aí vim para Jírida, como você perguntou. Se é bom morar em Jírida. É maravilhoso, eu gosto muito de Jírida, eu gosto do povo, um povo educado, um povo que não é povo de fazer por causa da gente. Então eu gosto de Jírida, eu amo Jírida, eu adoro Jírida. Aqui eu gosto de tudo, né? Criei meus filhos, estou aqui. Nessa época, cheguei aqui, eu tinha 40 anos de idade, que eu fui fazendo essa rodagem. Hoje eu estou aí com 81 de idade. Tem pessoas que interpretam as coisas da vida da gente. Eu fui uma pessoa que eu tive um dom de orar, mas eu já nasci de berço com isso. Porque a minha mãe era média única, mas ela não fazia o trabalho, não atendia, porque naquele tempo lá na roça a gente não entendia muito, né? Mas como eu fui para a cidade, eu procurei lugares para me desenvolver a minha mente, né? Eu procurei o centro de luz para puxar a mediunidade, para me ouvir as palestras do chefe que trabalhava com a gente, né? Educando a espiritualidade da gente, para a gente evoluir. Então eu tive uma evolução muito grande. Não comecei aqui em Jírida, não. Comecei lá em Ubá, onde eu morava. Eu frequentei dois centros que falam de espiritismo, mas centro bom, centro assim, de luz, né? Centro de luz. Então eu tive um desenvolvimento lá eu já comecei, tive aquele poder de estar orando pessoas, fui tomando conhecimento, e as pessoas, um passava por outro, passava por outro, me chamava, eu ia na casa das pessoas, nunca me de distância não, sempre ia para orar, orava, as pessoas vinham agradecer que Deus, que a gente ora e Deus toma posse, Ele faz a cura, né? Porque quem tem o poder é Ele, não é a gente, depende da pessoa acreditar. Então, comecei com essa obra lá. E vim aqui para Jírida, fiz para muita gente, atendi aqui muita gente, como até hoje. Não estou assim, com aquela tensão de estar seguindo muito, mas também não nego. Se procurar, ainda faço uma oração. Só digo assim, mas coisas boas, não coisas ruins. Eu sou católico, frequento a minha igreja todos os domingos, né? E gosto das minhas orações aqui dentro de casa, né? Tive aqui todas as minhas orações. Até fui sanfoneiro, gostei de música de forró, essas coisas, mas hoje estou até tirando isso porque não há necessidade, não procuro baile, não estou mais tocando, mas toco as músicas, não tem problema. Mas estou mais por lado da espiritualidade mesmo, porque está chegando a hora da gente preparar a alma e o espírito, né, meu filho? Então essa que é a minha direção hoje. Então estou te falando, às vezes tem pessoa que confunde, tem pessoas aqui que confunde a quem benze é macumba. Mas é engano, não é. Macumba não existe. Isso é uma palavra que lá que eles inventam, né? Cada um tem a sua religião, né? Tem o candomblé, tem lá a capoeira, tem lá essas coisas. Ele fala que isso é coisa da África, né? Os africanos veio de lá, então eu peguei um pouco disso. E eu assisti nas televisões, ouvi no rádio as histórias dos preto velho, que é os preto velho que morreu nos engenhos, que era sacrificado, né? Que eles até matavam, né? E tudo, mas que foi tudo salvo e eles estão em espírito ainda, evoluindo as pessoas na Terra. Feliz daqueles que acreditam, porque eles livram a gente de perigo, sem saber que aquela história, quando cai um carro lá que a pessoa não morre, fala, foi um milagre, mas aquele milagre Deus mandou que aquele espírito veio e segurou. Eles não entendem isso, o milagre vem de Deus, que Deus não faz o milagre. Mas poucas pessoas entendem que Deus manda os anjos. Tem gente que não acredita talvez nos anjos. Se os anjos não existissem, os anjos é que fazem o trabalho de Deus aqui na Terra. E o senhor já teve uma experiência assim, uma experiência de sensibilidade espiritual? Uma experiência de já ter tido um tipo de contato, um espírito, uma coisa do tipo? Já teve essa experiência? Sim, já tive a experiência. Os espíritos, eles falam no meu ouvido. Eles não me incorporam. Se eu sentar lá na cadeira e orar e puxar, pedir para vir, não.
quando você está conversando comigo, eu leio seu pensamento. Eu sei o que você está pensando. Sim. Se uma pessoa ligar para mim lá de Leopoldina, num problema, passou isso, eu falo para a pessoa por telefone, está acontecendo isso e isso, e faz isso e isso. Se a pessoa tiver com mal qualquer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa vai ser curada lá sem vir aqui, porque quem faz a obra é Jesus Cristo, e Jesus, você não vê ele viaja rápido. Sim. Mas os anjos vêm, ele está no trono, mas os anjos vêm com o poder dele. Manda eu botar um copo d'água aqui, você vai tomar aquela água, sua doença passou. Porque tem a doença espiritual e tem a doença material. A doença, quando ela é atacada pelo espírito do mal, ela começa a te doer na nuca, ela pega as costas, ela te deixa desânimo, ela te deixa ansiedade, ela te deixa doente, ela te leva numa depressão. E a depressão, se você se entregar, aquela doença é pelo Satanás, aquela doença é capaz de matar como mata. Porque isso a gente está vendo. Esse mês mesmo já morreu umas 3 pessoas no enforcamento aqui em Leopoldina. Porque que é a depressão. E que a depressão, quem é dono da depressão é o Satanás. Ação. Bom, a sanfona é o seguinte, o meu pai tocava 8 baixos, lá na roça. Então tinha que eles faleceram, 4 irmãos, são 4 irmãos homens, né? Porque lá em casa também, quando casava as minhas irmãs, fazia os forró, fazia as rodas de samba, né? Que era original da roça mesmo, né? Todo mundo gostava, enchia, né? Tinha comida para todo mundo, boa de fubá, boa carioca, né? De forró no sábado, nos casamentos. Quando não tinha casamento, era o prazer dele fazer os bailes mesmo, né? E tinha muita moça naquela época, nas roças, né? Então lá em casa era o local, ponto certo, tinha 2 terreiros muito bons, a gente fazia. Então aí a gente via os outros tocavam, meu pai tocava. Ele não gostava muito que a gente pegava na sanfona dele não, que era pequenininha na época, se estragasse até difícil para se arrumar, né? Eu tinha 15 anos de idade nessa época, conhecia direito, não estava morando aqui ainda não, mas a gente vinha para tocar. Então a gente tocou nessa região já há muitos anos, tá? Muitos anos. Então aí, depois que eu completei meus 18 anos, já por conta mesmo, a primeira sanfoninha que eu possuí minha mesmo, eu não pude comprar não, eu ganhei, tocava no dos outros. Eu ganhei a 120 baixo, mas foi lá em Ubá que eu ganhei essa sanfona. Sanfona grande, bonita, o cara me deu. Ali eu comecei a tocar e desenvolver os forró. Por minha conta, eu já não tinha irmão no meio, já não era mais aqui não, isso era lá, aos 23 eu fui pulando. E dali por diante, eu fui evoluindo, tive os instrumentos que eu quis. Guitarra das melhores, contrabaixo, bateria de sede, aparelhagem de som, microfone. Peguei baile em clube, toquei carnavais. Toquei carnaval na região, tudo, lá de Vinésia, Visconde Rio Branco. Nos carnavais também, no clube que eu tocava em Ubá, ali já por minha conta. E dali por diante eu tive o instrumento que eu quis. Hoje eu tive uma média de umas 1.500 sanfonas, mais ou menos. Cada uma melhor do que a outra, aquelas profissional de 13 vozes e tal, até cheguei a possuir aqui. Então eu tive essa oportunidade que Deus me deu, de eu ter o som que eu tive, para quem não tinha nada. Então Deus me deu esse privilégio, eu só tenho que agradecer, estou passando isso para você. Quem vê esse documentário aí, pode crer e pode ligar para mim do meu nome, que eu sou isso que eu sou. Meu nome é Wilson Alves Pereira, mas o meu nome me puseram o apelido de Messias.
E esse apelido, quando caiu em mim, veio sorte para mim, porque Jesus Cristo chama Messias, o nome dele verdadeiro. Então esse é um privilégio que eu tive.